E aí pessoal, aqui é Gabriel Lisboa, hoje é 1º de maio de 2026. Segundo vídeo aqui compartilhando a trajetória de construção de um SaaS B2B chamado Gravo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já tem um primeiro vídeo, pode dar uma procurada no canal aí, onde eu compartilho da onde surgiu a Gravo, qual foi a ideia por trás, um pouco de dados de mercado, um pouco do escopo do MVP desse produto. Bom, então, primeiro, o que nós temos aqui? Nós temos dois arquivos MD, Markdown, aqui dentro da raiz do projeto, que o Cloud gerou para mim quando eu estava conversando com ele a respeito do processo de ideação da Gravo, tá? Então aqui nós temos um arquivo Markdown que orienta o Cloud Code sobre como desenvolver a landing page, tá? Então todo esse arquivo aqui contém instruções da parte técnica, da stack que ele tem que utilizar e também pontos relacionados ao design, tá? Design system da landing page, algumas informações aqui de SEO e aí as copies que ele tem que utilizar para criar a landing page, ok? Aqui nós temos um outro arquivo que trata o escopo de MVP da Gravo. Então tem informações também sobre stack técnica, como é que funciona a arquitetura, comunicação entre serviços, organização de pastas, então está bem completo. Basicamente o que o Cloud vai fazer é executar essas tarefas, ok? Como que a gente vai começar o desenvolvimento desse produto? Eu vou dar aqui uma instrução para o Cloud Code, para ele ler esses arquivos Markdown, entender o escopo do produto. Bom, então aqui ele trouxe 4 perguntas, tá? Qual que é a ordem de desenvolvimento, sobre a CTA da landing page, para onde que elas devem apontar em relação aos 14 dias grátis, a parte de pagamento do MVP, então como é que vai funcionar a questão de cobrança e o e-mail que a gente vai utilizar para enviar os convites. Então, a minha ideia, obviamente, aqui é a gente desenvolver já todo a landing page e o MVP, claro que faseado. Eu vou enviar para um formulário dentro do próprio produto, não vou utilizar um formulário externo, onde a gente vai coletar algumas perguntas do visitante para entender se realmente está qualificado, e aí eu entro em contato e sigo o processo de entrevista barra, né, qualificação desse lead. Parte de pagamento, a gente vai trabalhar com pagamento manual, então não vou desenvolver isso agora, por uma questão de simplicidade, vou trabalhar com cobrança, criando um link manualmente no Asas, eu envio para essa pessoa e eu desenvolvo e eu atualizo na mão no banco de dados ela como pagante. E por último, né, informei aqui o e-mail que eu quero que ele use para disparar os convites. Então, ele entendeu, né, a princípio, a proposta dele é a gente começar com a LP mais o formulário de interesse. A fase 2, a parte de AUF, né, de autenticação do produto mais onboard do WhatsApp. 3, core do produto. E 4, a parte de serviços ali, o WhatsApp e a parte da IA Worker que vai analisar as interações do WhatsApp. Eu vou falar para ele sim, pode continuar com a fase 1 agora. E ele vai começar então o desenvolvimento desse produto. Bom, então vamos retomar aqui. O Cloud Code já avançou um pouco e eu vou mostrar um pouquinho do que ele fez. E para quem nunca viu como funciona o Cloud Code, né, como é que funciona. Então,
Aqui a gente pode ver o que foi entregue na primeira fase, tá? Então ele mostra pra gente o que ele desenvolveu, mostra como rodar localmente, inclusive eu poderia digitar para ele, falar para ele mesmo rodar para mim, né? Caso eu não queira rodar esses comandos ou não saiba como fazer isso. E aí ele perguntou se eu gostaria de avançar para a fase 2, né? Pedi para ele avançar aqui com o meu input. E aí ele continua então aqui trabalhando, né? Para quem nunca viu, ele vai mostrando para você, né, o arquivo que ele está criando, em qual pasta, o que ele está alterando no arquivo, né? Se você quiser, você pode abrir o arquivo, né, para ver o que ele está fazendo na prática. No meu caso, eu tenho uma base de programação, mas o conhecimento que eu tenho não faz sentido ficar revisando o código dele, então eu não faço isso, vou muito numa linha de vibe code mesmo. Algo que eu acho muito bacana é que quando ele encontra erros, por exemplo, aqui ele tentou rodar a build, ele tentou rodar, né, o código, ele mesmo encontrou o erro, e aí ele mesmo já entendeu o que ele precisa fazer para resolver esses erros, tá? Então ele continuou trabalhando para resolver aqui, e aí aqui entra uma parte bem bacana que eu também gosto, que é ele testar visualmente as telas. Então ele está usando um MCP que eu tenho instalado chamado Playwright. Então basicamente ele roda o produto e aí ele vai tirando screenshots. Por exemplo, aqui está uma screenshot que ele tirou da página de Early Access, na página de acesso antecipado ao beta, e aí ele consegue analisar visualmente se tem algum erro, se tem algum componente fora, se tem alguma coisa que ele precisa melhorar, né, visualmente na tela ou na estrutura ali que ele desenvolveu de layout. Então ele trouxe aqui o que foi concluído na fase 2, tá? O que foi entregue. E aí, novamente, ele mostra aqui como que eu rodo o setup para testar. E aí ele pergunta se eu posso continuar, se ele pode continuar na fase 3, tá? Mesma coisa, pedi para ele avançar, ele continua aqui, vamos avançar aqui um pouquinho para encurtar a conversa, tá? Ele mostrou o que ele desenvolveu. Mesma coisa, rodou a build, viu que não tinha nenhum erro na hora de compilar o código, deu uma checada visualmente na tela, rodando ali, né, os screenshots através do Playwright, que eu comentei com vocês. E aí ele disse então aqui que a fase 3 é concluída, o que foi entregue também, né? E aí ele pergunta aqui se a gente pode então continuar para a fase 4, né? Então aí eu quero mostrar para vocês aqui agora, para quem nunca interagiu também ter uma noção de como é que você vai interagindo com o Cloud Code. Vou só mandar aqui, pode avançar para a fase 4. Eu poderia ir testando, tá? As fases, até seria melhor, assim, eu poderia testar a fase 1, ver se tem algum feedback, pedir para ele arrumar, ir para a fase 2, mas até com o objetivo de mostrar aqui no vídeo, eu vou rodar todas as fases, vou deixar pronto o MVP e a landing page, aí eu vou testar tudo, com certeza vai ter erro, com certeza vão ter coisas que a gente vai ter que refinar, mas a gente vai fazer esse trabalho em conjunto e eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Bom, queria mostrar isso aqui para vocês, né? Então, quando ele pede para rodar alguns comandos no computador, ele pede para você aceitar aqui ou não. Então, só basicamente meu trabalho é ir dando enter aqui, né? Conforme eu vou vendo o que ele está fazendo. E eu não preciso ficar dando enter a cada alteração de código, de arquivo que ele está criando, porque eu deixo aqui no modo para ele aceitar as edições de maneira automática. Então, eu só preciso aceitar comandos que ele está rodando dentro do meu computador, do meu terminal, tá? Então ele vai continuar aqui, por exemplo, um outro comando que ele pediu para rodar, que é para instalar as dependências do projeto. Ele finalizou aqui o desenvolvimento da quarta etapa. Eu perguntei para ele se tinha mais alguma etapa pendente ou se a gente tinha finalizado tudo. Ele deu um double check, encontrou mais um erro. E aí ele trouxe aqui para mim então um resumo do projeto, que as 4 fases estão finalizadas. O que eu vou fazer aqui ainda é pedir para ele dar um double check na documentação, na raiz do projeto, os 2 arquivos MDs, e ver se não faltou nada referente ao escopo de desenvolvimento. Então, bem cheque, vou colocar aqui para ele o código garantindo boas práticas do mercado de desenvolvimento, principalmente sobre a parte de segurança. Exemplo básico: não expor
chaves e tokens críticos do lado do cliente e sim no servidor. Então aqui é só um exemplo de algumas coisas para ele dar um double check, tanto na documentação do projeto, como também algumas questões de segurança, né? A gente sabe que muitas vezes produtos de vibe coding, principalmente, tem umas falhas de segurança básicas, né? Então, estou pedindo aqui só para ele fazer uma auditoria do código e ler a documentação, ver se é tudo certo, antes da gente começar a rodar, né, os testes funcionais do produto. Vamos lá então, pessoal, retornando aqui, a gente tem, obviamente tem bastante coisa para cima que aconteceu, tá? Que o Cloud Code estava trabalhando. E aqui nós temos um resumo então dessa etapa de double check de segurança e de escopo, tá? Então ele trouxe aqui o resultado da auditoria, bugs críticos que ele corrigiu, que ele mesmo encontrou ali, né, no que ele desenvolveu, features que estavam faltando dentro do escopo desse arquivo MD, né, que eu gerei também com o Cloud e passei aqui para ele. E a parte de segurança, né, então tem alguns tópicos aqui de segurança que ele trouxe também, que eu achei interessante, tá? Bom, aí eu pedi para ele dar um double check em outro projeto que eu tenho, que é a Nualu, né, que eu comentei no vídeo anterior, se você não viu. Nualu é uma ferramenta de apoio emocional dentro do WhatsApp para pessoas que têm TDAH. E ela já usa hoje o Baileys para fazer a comunicação com o WhatsApp. Então por isso que eu pedi para ele já checar lá, e com isso a gente ganhar tempo, né? Pegar os aprendizados de lado que já está funcionando. Então ele trouxe aqui algumas diferenças críticas identificadas, tá? 7 pontos, bem bacana. Aqui tem todo o trabalho que ele fez, né, de correção. E no final ele traz aqui então um resumo do que ele alterou baseado, né, na Nualu. O nome do projeto aqui no meu computador é AI Meditation. Eu trouxe para ele uma dúvida, né, com relação a uma funcionalidade que ele desativou do Baileys, que é a sincronização de histórico completo na primeira conexão que o usuário vai fazer com o seu WhatsApp. Ele desativou porque isso pode causar delay na integração, na primeira conexão, isso pode quebrar inclusive a conexão, né? Frequentemente ele traz aqui, ó, dá muito timeout de conexão, porque imagina, ele vai tentar trazer todo o histórico que aquela pessoa tem no WhatsApp, vai ser muita conversa e isso obviamente vai gerar um problema ali no servidor, né, e na comunicação com o WhatsApp. Então eu perguntei para ele se tinha alguma alternativa que a gente poderia utilizar para importação do histórico, sem utilizar a sincronização full. E aí ele traz, né, algo que a gente já tinha pensado, que é utilizar a importação manual via TXT, que você pode fazer exportando dentro do WhatsApp. É uma etapa mais manual que o usuário faz, mas com isso a gente evita alguns problemas, né, no servidor, evita alguns problemas de comunicação com o WhatsApp e também te dá mais controle para o usuário escolher o que ele quer realmente importar, tá? E aí ele traz uma recomendação que eu achei bacana sobre, aqui no passo 2, a parte de seleção de conversa, né? A gente dá para ele a dica ali que ele precisa importar então o histórico dessas conversas que ele está selecionando. Eu pedi para ele fazer essa melhoria e também, inclusive, pedi, né, para ele garantir que o onboard está conduzindo o usuário para o momento wow, que a gente chama, né, o momento ali que ele percebe que, puxa, realmente o produto está entregando uma proposta de valor, ele se encanta com o produto, tá? Então ele analisou os códigos, trouxe aqui alguns pontos, né, que ele sugere, né, de alteração, mais aqui um pouco do trabalho dele. E aí ele traz um resumo aqui do fluxo de onboarding, né? Então, quando o usuário seleciona pelo menos uma conversa, aparece um card explicando, né, como que ele exporta no WhatsApp e pede para ele então importar isso, né, dentro da Gravo, tá? O que eu vou fazer aqui agora é perguntar para ele quais os próximos passos. Então, quais são os próximos passos? Imagino que agora seja testar todo o escopo do produto, mais landing page. Rode para mim todos os comandos necessários para a aplicação estar funcional para meus testes.
Bom, vamos lá então. O Cloud fez alguns ajustes, deixou aqui os diferentes serviços, né, ligados aí com o escopo do produto rodando. Ele gerou aqui umas credenciais de acesso, então um login, né, básico de teste. Não tem problema vocês verem a senha, né, que é um banco de dados local para teste. Convites para eu testar o fluxo de convite. O roteiro de teste, então ele deu uma sugestão de um teste bem simplista aqui, mas já para cobrir as principais funcionalidades de como testar. Então vamos começar a fazer junto aqui, vou clicar. Então, ele está rodando aqui, como você pode ver, localhost 3000. Isso aqui para quem não conhece, é uma porta dentro da minha máquina, tá? Então não é um produto que está ainda disponível, não é um link que você consegue acessar. Então aqui nós temos a landing page, bacana, dentro do que a gente tinha, dentro do que eu tinha conversado e refinado com o Cloud e gerado o arquivo MD. Então nós temos aqui, né, uma proposta de valor, tudo que é decidido no WhatsApp organizar automaticamente, então já bate na proposta de valor, na dor principal do usuário, como é que funciona de maneira bem simples. Nós temos aqui então um exemplo de uma conversa fictícia com a dor, qual que é o problema, então um pouco do que eu já mostrei no primeiro vídeo sobre a proposta de valor da ideia. Como é que funciona? Eu particularmente não gostei desses emojis aqui, então acho que isso aqui é uma coisa para revisar, para melhorar. O antes e depois, então, mesmo grupo, duas validades, quem não usa gravo e quem usa gravo, então é uma ideia de você também mostrar a tarefa, você mostrar também como a gravo ajuda, né, como que ela resolve a dor do cliente. Para quem então, tanto a parte de plano solo e para times, com depoimentos, né, bem na linha do que eu já mostrei também no vídeo anterior, e a parte de precificação que a gente está imaginando como vai funcionar, assim como os limites, né, para cada um dos planos. Então vamos clicar aqui no experimente grátis para ver o que acontece. Legal, ele foi para o formulário, né? Então ele abriu aqui o formulário de quem vai cair para eu entrar numa call de qualificação. Se eu clico no começar grátis, mesma coisa, ele cai para a página de acesso antecipado. Então, pelo site a pessoa não consegue acessar o produto, digamos, diretamente sozinho, tá? Faz sentido. Agora a gente vai continuar. Vamos entrar então aqui na parte de registro. E aí nós vamos usar um dos códigos aqui que ele gerou para testar. Então eu vou colocar aqui meu e-mail. Vou colocar aqui uma senha. E o convite. Criar conta. Bacana, aparentemente ele deve ter criado, tá? Vamos tentar fazer o login aqui. Opa, não é esse e-mail. Bom, vamos tentar fazer o login. Cliquei aqui pra gente fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele gerou algum erro. Olhando pela URL aqui de callback e ele não tendo redirecionado para nada, eu acredito que ele gerou algum erro. Vamos abrir aqui o console do Chrome para ver se tem algum erro aqui aparecendo. Vou tentar entrar de novo. Bom, não deu certo, então o que eu vou fazer? Eu vou falar isso aqui, né? Fiz o teste. Então o que eu fiz? Eu passei para ele aqui algumas evidências do que eu encontrei no teste. Né? Essa é uma forma de você dando insumo para que ele vá analisando, entendendo erros, entendendo o que está acontecendo. Tá? O Cloud tinha encontrado um erro de autenticação, então eu vou tentar novamente fazer o login. Ó, ele acabou fazendo o login, mas vamos sair aqui e vamos tentar fazer o login novamente. Beleza, então ele entrou aqui no dashboard, contas ativas, pendências, decisões dessa semana, última atividade, informações da conta, pendências, resumo da IA. Então, aparentemente aqui as abas estão funcionando, bem simples. Então agora nós temos um problema que é o QR Code não está aparecendo para conexão no WhatsApp, então eu vou mandar para ele ali, né, essa informação e vamos pedir para ele investigar o que está acontecendo. Beleza, vamos lá. Tive alguns problemas aqui com o QR Code, que o nosso amigo não estava conseguindo exibir pra gente, mas agora está exibindo. E eu vou ler esse QR Code então.
Vamos ver se vai dar certo. Ligo o meu celular aqui, ó. Tô lendo ele agora. Vamos ver, tá? Mudou ali, no meu celular também tá. Olha, aparentemente a conexão tá funcional. Pelo menos ele tá no meu aplicativo aqui do WhatsApp também tentando conectar. Enquanto isso, vamos tentar aqui então fazer o acompanhamento de um número. Então, o que é a ideia aqui, né? Você pode colocar o grupo pelo nome ou o contato, número, né? E aí você adiciona essa conversa para ser monitorada. Bom, então eu adicionei aqui o número da minha esposa, na verdade, coloquei aqui, né, o nome que eu queria, como Flávia, e aí ele trouxe aqui então o que a gente tinha comentado lá atrás sobre a mudança no processo de onboarding. Então ele está trazendo aqui que a Gravo vai extrair as decisões e tarefas da sua conversa para ver se acontecer de imediato, exporte o histórico de uma conversa do WhatsApp e importe na próxima tela. E ele ensina como o usuário pode fazer isso lá no WhatsApp, tá? Então vou continuar aqui o processo. E aí, pessoal, hoje é domingo, 3 de maio, estamos retomando aqui os testes do MVP da Gravo. Tá? Ontem eu parei a hora que eu consegui resolver o problema de mostrar o QR Code. Bom, depois de alguns vais e vens aqui, gente, estamos tentando fazer o quê? Estamos tentando refinar a parte de conexão com o WhatsApp e receber as mensagens. Estamos com dificuldade em receber as mensagens. Bom, pessoal, hoje é 4 de maio, segunda-feira. Ontem, domingo, o último corte que você estava acabando de assistir, eu estava com dificuldade, eu estava trabalhando para tentar resolver o recebimento e o processamento das mensagens para mostrar aqui no histórico de uma conversa, né? Então eu consegui fazer isso, não finalizei, eu não gravei toda a continuação do meu trabalho. Trabalhei hoje também um pouco na hora do almoço e também não gravei, então existe um lapso temporal aqui. E essa conversa que você está vendo aqui na tela, ela simula uma conversa onde eu sou um dev freelancer conversando com a Flávia para desenvolver para ela um site. Tá? Então aqui eu posso acompanhar todo o histórico. Ah, e legal, eu pedi para o Cloud gerar um arquivo TXT no formato esperado, né, pelo produto aqui para importar, simulando essa conversa. Então isso facilitou meu teste. Então eu importei aqui a conversa, ele trouxe aqui então, né, o nosso histórico de mensagem hipotético, que você pode, caso você queira entender um pouco do contexto, pausar e dar uma lida. E aí coisas bacanas, né, que estão funcionando. Ele identifica aqui no final alguns pontos importantes da conversa. Então, por exemplo, ele identificou tarefas, né, que precisa eu montar e enviar um orçamento para Flávia. Ele identificou aqui uma decisão, né, uma ligação agendada para o dia seguinte, às 9 da manhã. Enfim, então ele identificou algumas questões importantes aqui que aconteceram no contexto da conversa. Ele também traz aqui, nas pendências dentro da conversa, também traz decisões recentes importantes para o produto. Eu posso consultar essas pendências também por fora da conversa. Então essa é uma tela onde aparecem todas as pendências de acordo com o status, né, se está em aberto, atrasada, concluída, de todas as conversas, e eu consigo então, né, ver o que tem aqui em cada conversa e eu posso, né, concluir aqui uma tarefa. Então ela vai lá para concluídas. E eu também posso, a partir daqui, acessar a conversa completa, tá? E também temos a parte de resumo IA. Então, quando eu venho aqui e gero um resumo, ainda não está muito bacana, na minha opinião, essa usabilidade, né, desse resumo estar aqui numa outra tela e ser filtrado aqui pela conversa no drop-down. Ele poderia estar aqui dentro mesmo. Eu clico em resumo e ele vai para essa tela específica do Gabriel. Acho que não faz muito sentido ter um item aqui apartado, mas eu vou pensar sobre isso. Então ele traz aqui, né, quantidade de mensagens, decisões, tarefas, pendências, e ele traz então um bloco de conteúdo sobre a situação atual, o que precisa de atenção e decisões do período. Então aqui a gente tem duas coisas bacanas. Primeiro,
No vídeo anterior eu falo sobre a questão da falta de contexto, a perda de contexto quando uma pessoa sai da equipe. Então, com isso, uma pessoa nova pode ler e ela pode entender o que está acontecendo nesse projeto de maneira mais fácil. A mesma coisa também é eu me atualizar para uma reunião. Então, talvez amanhã eu tenha uma reunião com a Flávia, eu não lembro de todos os pontos e eu posso dar uma lida rapidamente e me preparar melhor para essa reunião. Então é isso, tem algumas coisas para eu ajustar aqui no produto, mas eu já entendo que para o MVP, para mostrar para as pessoas que eu vou entrevistar, que eu vou conversar, colocar para elas testar, já está bem funcional. Então é isso. Próximo vídeo eu espero compartilhar aí com vocês o processo de buscar contatos, de abordagem de contato e de construção de roteiro de entrevista, e também vou compartilhando os aprendizados das entrevistas, beleza? Se você ficou até o final, obrigado pelo apoio